amores do nono ano, a Pro está de volta com a aula de número 10, certo? E chegou a hora da nossa correção, que iremos corrigir lá no livro já reformulado de 2021, certo? Nós temos um texto, Tontônia, que esse texto ele se refere ao gênero textual que a gente está estudando. Que gênero textual é esse? Conto social, certo? Então é um pequeno texto que fala da vida de Tontônia, que você encontra lá na página 13. E que desse texto a gente vai responder as questões sobre o vocabulário desconhecido e fazer uma pequena análise do texto, ok? Que dentro desse vocabulário desconhecido nós temos a palavra demente. Demente significa sem inteligência, ignorante, desmiolado, certo? Seu demente, a gente sempre costuma dizer. É demente, menino? Então, ó, é sem inteligência, a gente tem que ter o cuidado. Ignorante ou desmiolado, para não estar chamando as pessoas de demente, certo? Então, esculhambado, lá no Ceará, na minha terra, diz, isso está esculhambado. A gente sempre usa quando o objeto está esculhambado, certo? Significa que ele está aqui, será que é desordenado, confuso, bagunçado. Na minha terra, esculhambado é que ele está estragado, não presta, certo? Mas aqui significa que é desordenado, confuso, bagunçado. Preá significa o quê? É o quê? É um roedor da família dos cavídeos, presente na América do Sul. Então, preá é um tipo de roedor. Realmente parece com um rato, mas não é um rato. Então, caruá significa o quê? Planta terrestre da família das bromeliaceae, certo? Não é das bromélias, é bromeliaceae, certo? Narrativa de onde? Nativa do Nordeste brasileiro, é do Nordeste brasileiro, certo? Então, caruá é uma planta terrestre da família das bromeliaceae. Então, valia significa o quê? Validade, significa valor, preço. Validade, valor ou preço. Vamos para a questão 1 sobre o texto Tontônia. Que o texto Tontônia, nesse conto, temos importantes, aliás, nesse conto, temas importantes ligados à sociedade são tratados de modo a denunciar ou fazer refletir. Então, a característica do conto social é esse, é tratar temas relacionados à sociedade, que dentro desse tema relacionado à sociedade a gente possa denunciar algo ou refletir, ter alguma reflexão sobre esse tema. Então, que aspecto negativo da sociedade é inicialmente evidenciado no conto Tontônia? Então, você vai dizer o analfabetismo, certo? Então, é esse aspecto, fala do analfabetismo. Na questão 2, que é sobre o trecho, eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Então, nesse trecho, podemos notar que a crítica social feita no conto vai além da simplesmente denúncia do analfabetismo. Reflita sobre esse trecho e responda. O autor quis sensibilizar o leitor sobre que aspecto? Aí o que é que você vai colocar? Que ele quis sensibilizar o leitor sobre o fato de que, muitas vezes, os menos escolarizados se sentem inferiores aos mais letrados, certo? Foi isso que ele quis enfatizar. Os menos alfabetizados se sentem inferiores aos mais letrados, aos que são alfabetizados. Então, na questão 3, que é sobre esse trecho, que tipo de leitura a personagem nesse trecho mostra-se capaz de fazer? Aí você vai dizer que é a leitura do mundo ao seu redor. Ele observa com sensibilidade e sabedoria tudo que está ao seu redor. Na questão 4, que vocês teriam que ter acesso a esse QR Code, né, para poder assistir, e quem teve esse prazer de assistir, né, e tinha que baixar esse QR Code, ou seja, tinha lá que escanear para poder ter acesso, mas que pergunta sobre o seguinte, sobre o que você assistiu, ele pergunta. Agora responda, o ritmo aproxima-se do texto, Tontônia, esse vídeo aqui aproxima-se do texto, da linguagem oral ou escrita. Então, o que foi visto nesse vídeo, nesse documentário aí, que se aproxima? É da linguagem oral ou é da linguagem escrita? Aí, para quem assistiu, vai colocar que foi da linguagem oral, certo? Ok?
Agora, a gente vai lá para a página 16 e 17, que fala sobre Na Escuridão Miserável. Tem um texto que é outro conto social, que esse conto social, ele fala a respeito de um tema, e o tema de na escuridão miserável, não é na miserável escuridão, na escuridão miserável, o conto defende o tema, fala sobre o tema, que trabalho infantil, certo? Quem lê o conto sabe disso. Então, nós temos primeiro o vocabulário desconhecido, que tem mirrada, que significa uma pessoa muito magra. Nós temos raquítica, que é o quê? Pouco desenvolvida. Nós temos aqui jatarado, é jantarado, não é jatarada, para esquecer o N. Jantarado significa refeição feita à noite, cuja comida é a sobra do almoço, certo? E temos o que? Esquálidas. Esquálidas significa de aspecto doentio, desnutrida, ou seja, pálida. Então, esquálida significa pálida. Na próxima questão, que é na página 18, sobre o texto Na Escuridão Miserável, nós temos a questão 1, que você vai marcar a resposta correta. Que sentimento tem o narrador em relação à família que emprega a pequena menininha, menininha mirrada? Então, o autor ele tem o quê? O sentimento de indignação, certo? Porque lá a menina não podia nem comer, ela não comia lá, eles não davam comida para a criança. Então, podemos classificar esse conto como tendo uma temática social, pois aborda vários problemas enfrentados pela sociedade, como pobreza e exploração do trabalho infantil. Em contos desse tipo, a abordagem tem um tema que busca o quê? A denúncia de forma a sensibilizar o leitor. Pensando nisso, responda às questões a seguir. A letra A diz: quantas horas a menina normalmente trabalhava por dia? Ela trabalhava o quê? 13 horas, certo? Como a menina era tratada no trabalho? Como que ela era tratada lá na casa da família que ela trabalhava? Ela era tratada de forma mesquinha, porque nem um prato de comida eles davam para ela, não é isso? Na letra C, a menina se mostra consciente da exploração de que é vítima? Ela tem consciência disso? Sim ou não? Você vai colocar que não. Identifique no texto uma passagem que justifica a sua resposta. Então, ela não tinha consciência, porque em nenhum momento do texto, a menina questiona a sua realidade, descrevendo-a com naturalidade para o narrador. O trecho em que isso fica claro é o momento em que o narrador pergunta a ela o que come quando não tem comida, e ela responde, parecendo sorrir, que quando não tem comida, não tem. Então, ela não come nada, certo? Na questão 3, a menina disse que tinha 10 anos, mas o narrador achou que não tivesse mais que 7. Que fatores o levaram a pensar isso? Então, você vai colocar aqui a aparência mirrada e raquítica da menina levou o narrador a pensar que ela só tivesse 7 anos. Então, a aparência mirrada e raquítica da criança, ok? Na próxima questão, que é a questão 4, diz o seguinte: no penúltimo parágrafo do texto, alguns fatores chamam bastante atenção, como a falta de pontuação e o uso repetitivo de algumas palavras. Qual foi a intenção do autor ao escrever dessa forma? Aí você vai colocar aqui. A intenção do autor foi reproduzir a forma da fala da menina, como a menina realmente falava. Quinta questão, você vai ver esse trechozinho e vai marcar a resposta correta, que a resposta correta significa nem sempre comia. Você marca a letra E. Na questão 6, podemos deduzir do título do texto Na Escuridão Miserável que o quê? Que, na verdade, a escuridão se referia à realidade social vivenciada pela menina. Não era que faltava energia, porque eles moravam em um lugar que não tinha energia. Essa escuridão miserável se refere ao quê? À realidade social vivida pela criança. Na questão 7, nesse conto, que problema é abordado? Então, é abordado um tema. O problema é o trabalho infantil, ok?
E na questão 8 também é para marcar, que você vai marcar a letra E. Perdeu-se logo na escuridão miserável da praia do Pim. Ok? Questão 9, nós temos 2 textos. Nada não, Senhor, respondeu-me a medo um fio de voz infantil. Temos outro trecho que diz: acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco, e enquanto o carro ganhava velocidade e olhando duro para frente, não ousava fazer o menor movimento. Então, o que é que pede sobre esses 2 fragmentos? Nesse contexto, o que o narrador quis dizer quando utilizou o termo destacar? Então, ele quis dizer o quê? Podemos entender que o termo destacado indica que a menina sentou-se no banco do carro intimidamente, certo? Pouco à vontade. Então, nesse trechozinho, quando ela entrou lá, né, na pontinha do banco, quis dizer que ela sentou um pouco à vontade. Ela não estava à vontade ao sentar no banco do carro. Na questão 10, ainda analisando o trecho destacado anterior, o termo olhando duro expressa que a personagem olhava para frente de maneira o quê? De maneira estática, parada, ela não se movia. Então, marca a letra B na questão 10. E questão 11, quem tem essas 3 afirmativas aí, que a gente vai analisar e vai marcar a afirmação correta, que você marca a letra C. Somente a afirmação 3 é que está correta. Na questão 2, nós temos 2 fragmentos. Voltei-me e dei com os olhos grandes e parados como os de um bicho. E no outro é voltei-me e dei com os olhos grandes e parados. Eram olhos de um bicho. Né? Nós temos esses 2 fragmentos. Nesse caso, como a comparação é feita sem o auxílio de um articulador comparativo, no caso do último exemplo aqui, ó, voltei-me e dei com os olhos grandes e parados, eram olhos de um bicho. Então, nós temos artigos, nós temos palavrinhas que comparam, certo? O que é que a gente vai fazer? Marcar a alternativa correta, em que ocorre uma comparação. Qual é o trecho? Na letra D, você marca a letra D que diz: encostada ao poste como um animalzinho. Então, esse como dá a ideia de comparação. E na questão 13, que você também vai marcar a resposta correta, certo? Que é de acordo, tem esse texto, Trabalhadores do Brasil, que é um fragmentozinho, também que é um ponto social, que você vai analisar. Temos também o que? O vocabulário desconhecido, que nós vamos ter bonde, esturrada e alpargata. Alpargata. Bonde significa antigo meio de transporte que se movia sobre trilhos, certo? Esturrada significa extremamente queimada, ou seja, torrada. E alpargata é o quê? É uma sandália que se prende ao pé por tiras de couro ou de pano, ok? Então, ainda sobre o texto, né? Aquele textozinho lá, nós temos aqui, ó, Trabalhadores do Brasil. A gente vai analisar a letra A. Pensando nisso, leia os 2 primeiros parágrafos do conto. Ao que parece Zé admira ou despreza Getúlio Vargas. Ele admira, sabe que Zé, ele está lá na praça pintando o retrato de Getúlio. Né? Depois a mulher vai fazer uma visita para ele, levando um lanchezinho para Zé. Então, o que é que ele diz? Que, ao que parece, Zé admira Getúlio Vargas. Você vai dizer que ele admira o fato de trabalhar tão concentrado no retrato do presidente. Então, por que ele admira Getúlio? Pelo fato dele estar tão concentrado fazendo o retrato do presidente Getúlio Vargas. Na letra B, no primeiro parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com o termo como uma ilha entre as pessoas. Então, ele quis dizer que o personagem estava concentrado em seu serviço, isolado das outras pessoas, como se fosse uma ilha, certo? No oceano. Ele estava tão concentrado no seu trabalho, isolado no meio das pessoas, bem concentrado. Nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.